Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula agora a gente está começando com um projeto da série Tudo sobre algum assunto da área de TI, ou seja, no caso aqui é a primeira videoaula, né, de tudo sobre Linux, né, tudo sobre noções de sistema operacional Linux e tudo mais, voltados para carreiras, né, policiais, seja Polícia Federal, Polícia Civil do DF, né, o próprio DPEM, né, a própria Polícia Rodoviária Federal. Ah, professor, no último edital da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, não caiu, né, no edital cobrando noções de sistema operacional Linux. Claro, obviamente, mas é um assunto, né, que é da área de TI, que é voltado para carreiras policiais e pode ser que futuramente a própria PRF, né, de forma isolada, né, possa cobrar também, né, noções de sistema operacional Linux. Então, assim, esse é um projeto, né, de tudo sobre algum assunto da área de TI. E nós vamos, né, começar por Linux, noções de sistema operacional Linux, perfeito? Voltados, obviamente, para carreiras policiais. Ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para os senhores. O que eu quero mostrar é o seguinte: olha isso aqui, ó. Ó, para vocês terem uma ideia, quando você acessa lá o meu site, por exemplo, professorpedro19.com.br, você vai ver uma lista de cursos. E esse projeto eu já até disponibilizei lá no site, né? E conforme eu vou gravando as aulas, eu vou disponibilizando, né, as videoaulas. Que é o seguinte, de tudo sobre Linux, tudo sobre rede de computadores, né, tudo sobre banco de dados, tudo sobre mineração de dados, tudo sobre computação, segurança da informação, tudo sobre backup, por exemplo, TGS, né, Teoria Geral da Informação, enfim, uma série de assuntos específicos da área de TI que eu vou disponibilizar aqui para os senhores, certo? Só que eu vou começar, obviamente, pelo módulo de Linux. Primeiro, porque eu sou muito fã de Linux e eu sei que muita gente tem dificuldade em relação ao sistema operacional Linux em si. Tanto é que eu sou fã, olha, não, sério, olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, eu sou fãzaço do Linux. Tanto é que o background do meu relógio é o plano de fundo do Linux. Entendeu? Então, um dos motivos de eu começar é, claro, obviamente, por eu ser um fãzaço do Linux, e outra porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, né, com o sistema operacional Linux, voltados para carreiras policiais. Então, deixa eu voltar aqui. Como eu já tinha falado, eu estou disponibilizando esse conteúdo e não só em videoaula, mas em material PDF também, juntamente com as questões. Pessoal, como assim? Como assim? Olha só, olha isso aqui. Mas antes de eu ir para o PDF, só para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem acompanhar esse projeto de tudo das séries, tudo sobre algum assunto da área de TI, aqui embaixo no site vocês vão ver o progresso dos módulos das aulas free, das aulas gratuitas, né? É, por exemplo, o módulo de Linux, que é esse agora que eu estou inicializando, né? Ele está 83% do conteúdo já pronto. Por quê? 83%? Porque só falta gravar as aulas. Então, essa videoaula já está sendo postada e provavelmente você já está assistindo, obviamente. E eu já vou postar outras videoaulas a respeito do módulo de Linux. O conteúdo teórico já está pronto. Eu vou deixar, inclusive, um link na descrição do Telegram para vocês poderem ter acesso a esse material teórico, vai ser uma apostila. E, de fato, eu fiz ele de uma forma, com sumário, tudo bonitinho, e com as questões separadas por assunto. Eu tive esse cuidado. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para os senhores justamente isso. Olha isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse aqui é o material em PDF, tá vendo? Falando sobre noções de sistema operacional Linux, os concursos da PCDF e PF, no caso aqui eu especifiquei em relação ao edital, certo? Aqui, ó, a gente vai ter um sumário, uma apostila de 85 páginas, é grande assim por conta das questões que eu coloquei separadas por assunto, dos exercícios, perfeito? Então aqui a gente, ó, a aula 1, por exemplo, é o contexto histórico e os tipos de software, justamente porque o Linux é software livre, é ideal a gente entender os tipos de software, software comercial, software livre, software proprietário, né? Qual é a diferença de cada um deles, né? Aqui eu falo também um pouco mais das distribuições. Aqui é uma visão geral, uma visão mais ampla do que significa esse projeto de tudo sobre, no caso aqui de Linux. E como
Isso aqui vai ser um modelo para os próximos módulos, né? Para as próximas séries de tudo sobre, por exemplo, rede de computadores. Vou fazer um sumário, né? Separando, né, por assuntos, separando as questões também por assuntos, exercícios por assuntos. E aqui no caso do Linux, ó, eu estou colocando aqui a aula 2, por exemplo, distribuições, aula 3, inicialização do Linux, como é importante a gente entender, né, como que é o arranque, como que funciona, né, a inicialização, né, o gerenciador de boot do Linux, que a gente tem dois famosos, que é o Grub e o Lilo. É importante você que está estudando para carreiras policiais ter uma noção de como é que funciona a característica de cada um deles, o próprio sistema de arquivos, quais são os sistemas de arquivos compatíveis com o Linux, quais são os sistemas de arquivos que o Linux se utiliza para ler, gravar arquivos dentro do disco, né, dentro do HD. O ambiente gráfico, né, qual é o programa responsável por inicializar a interface gráfica do Linux, né, um próprio interpretador de comando shell, né? É importante a gente entender a característica, qual a finalidade, qual o objetivo dele, né? Entender um pouco a estrutura de diretórios, né, do Linux, que é um pouquinho diferente, porque não, é bem diferente do Windows, do que a gente está acostumado. E aqui na aula 8, por exemplo, é o famoso comando do Linux. É aqui que pega muita gente. E aqui eu tive cuidado, ó, se você for perceber, eu tive o cuidado de separar os comandos por, por objetivo, né? Comandos do sistema, comandos para manipulação de diretórios, comando para manipulação de arquivos. É separado, né? A gente precisa separar para a gente não confundi-los, né? Comandos diversos, comandos de rede, manipulação de contas e os exercícios propriamente dito, certo? Tipos de usuário, né? A gente tem um usuário root, a gente tem usuários de sistema, né? A gente tem também o usuário comum, a característica de cada um deles e como que as bancas costumam, né, cobrar, né, a respeito desse assunto. As próprias permissões do Linux, assim como o comando do Linux, que assusta a maioria das pessoas, a gente tem as permissões no Linux, né, que também assusta. E, cara, é muito fácil, é muito fácil, é muito tranquilo e a gente vai aprender tudo aqui. E, por último, a aula 11 com diversas questões, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, nessa série de tudo sobre noções de sistema operacional Linux, a gente vai resolver em torno de 184 questões, né? Sinceramente, se você assistir toda essa série, todo esse projeto até o fim, você já vai estar apto a gabaritar as questões de noções de sistema operacional. Entendeu? Então, esse é o objetivo, a gente gravar essas aulas gratuitas e, assim, não pense que porque é gratuito que não vai ter uma certa qualidade, né? Não é porque assim, o que eu quero, qual é o objetivo? De eu gravar essa videoaula, certo? E com a própria videoaula você conseguir montar o seu caderno, né? Seu caderno, ó, informática, noções de Linux. Eu quero ter um caderno completo. Então você vai ter esse caderno completo com essa minha videoaula, perfeito? Além disso, você precisa ter também um material teórico em PDF, né? Bonitinho, com sumário separado por assuntos, para você consultar e servir de revisão depois, né? Antes de vocês fazerem propriamente dita as provas, beleza? E esse material, esse PDF aí que vocês estão vendo na tela, eu vou disponibilizar lá no canal no Telegram. Então, se você quiser ter acesso, você pode entrar, pode virar membro também, se quiser, porque eu vou postando todo. Ali vai ser um canal de comunicação, inclusive é onde eu vou jogar os arquivos, né, em PDF das apostilas, né, informações sobre os outros módulos, módulo de rede, módulo de computação em nuvem, teoria da informação, bancos de dados, que tanto assusta a galera também. Então, esse vai ser um canal de comunicação, né, central entre eu e vocês, né, obviamente. Perfeito? Então, essa é uma visão geral. Eu já estou falando já o objetivo desse projeto, da gente falar tudo sobre algum assunto. Tem alguns vídeos, né, que falam, os últimos dois vídeos no meu canal, é tudo sobre protocolos de rede, né? E, cara, se você não assistiu, vale muito a pena, porque, assim, se você tem uma certa dificuldade em relação a protocolos de rede, sério, assista. Essa aula teve comentários positivos, entendeu? E eu sei que está ajudando muita gente, né? Então, se você quer fazer parte aí do nosso canal, se inscreva aqui também no canal no YouTube e, cara,
entra lá no Telegram, vou deixar o link na descrição para você ter acesso a mais videoaula, a mais conteúdos também. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Deixa eu voltar aqui para a tela do slide. Deixa eu ver se está certinho. Opa. Ah, aqui, ó, só para reforçando, se vocês quiserem monitorar, né? Quero saber se a aula, o módulo de redes já está 100% do conteúdo pronto, né? Você pode vir aqui no meu site e ver, ó, o módulo de Linux já está 83% do conteúdo pronto. Por quê? O material pesado, teórico, já está pronto. Só falta mesmo gravar essas aulas. Então, se você está assistindo, obviamente, essa videoaula já é a primeira videoaula aí do módulo de Linux, dentre muitas outras que eu vou postar também, beleza? E aqui você pode acompanhar. As outras realmente estão com uma porcentagem um pouco mais baixa, porque eu estou dando prioridade a esse módulo de Linux. Então, à medida que eu vou avançando, eu vou alterando a porcentagem aqui também, beleza? Então, e claro, vou mencionando, né? Vou me comunicando com vocês lá no canal, no Telegram, e vou deixar aqui o link na descrição, beleza? Então, vamos para o que interessa. Vamos começar aí a primeira videoaula, tá? Deixa eu só dar um corte aqui, só para eu depois me ajudar na edição desse vídeo, tá? E a gente volta em instante, aguarda aí 20 segundinhos que a gente já começa a videoaula, beleza? Tamo junto, calma aí, já volto. Bom, galera, tô de volta. Vamos dar definitivamente prosseguimento à videoaula. Bom, vamos lá. Começando então por tudo sobre Linux, certo? Noções sobre. Deixa eu botar aqui a caneta, só um minutinho, peraí. Deixa eu botar uma cor aqui verde. Bom, noções do sistema operacional Linux, beleza? O que a gente precisa ter em mente, né? Por onde vamos começar? Que nós vamos começar pelo contexto histórico, né? Na verdade, antes da gente falar sobre os tipos de software que, querendo ou não, estão ligados aí ao sistema, relacionados ao sistema operacional Linux. Bom, vamos lá. O que a gente precisa? Aqui é só uma figura de uma evolução histórica do sistema operacional Linux, ó. A gente está estudando ele aqui, mas antes da gente estudar propriamente ele, né, foi criado aí pelo Linus Torvalds, né, a gente primeiro, na história, partiu de um sistema operacional, né, de um sistema operacional chamado Unix, criado aí por dois programadores específicos, né, o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, né. É engraçado que o pai, né, de todas as outras distribuições, inclusive o Linux se originou, querendo ou não, de uma versão, né, baseada no sistema operacional chamado Unix, certo? Mas antes da gente, né, falar das características e tudo mais do Linux, é interessante a gente ter uma ideia da evolução histórica em si. Bom, vamos lá. Vou até criar uma outra página em branco aqui e vocês vão montar um caderninho aí de vocês, tá? Vou tirar só esse mouse daqui. Bom, vamos lá. O que a gente precisa ter em mente no cunho histórico antes da gente entrar propriamente dito no Linux, né? Porque o Linux ele teve uma base para ser formado. E essa base para ser formada, ela só foi possível porque antes ocorreram alguns fatos históricos. E é interessante a gente ter em mente isso. Por quê? Bom, lá vou botar aqui, 1961, na Universidade de MIT, ou seja, no Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, né? Existiu um sistema operacional chamado CTSS, Comparable, né, Time Sharing System, ou seja, é um sistema de tempo compartilhado compatível. O que esse sistema operacional, lá naquela época, é interessante a gente entender o seguinte. Nessa época, no século XX, em 1961, a gente precisa ter em mente que o contexto histórico estava voltado, né, para aquela competição tecnológica, ou seja, existiam várias organizações, várias empresas com equipes de desenvolvedores
correndo, né, para ser o pioneiro nos primeiros sistemas operacionais que permitissem trabalhar sobre a perspectiva da multitarefa ou multiusuário. Né? O que isso significa? Dentro dessa universidade, naquela época, existia uma equipe, né, de programadores onde eles tinham que ter a finalidade, né, de construir um sistema operacional baseado na tecnologia que a gente que chamava naquela época, né, de time, vou até anotar aqui, time sharing. Ou seja, o que isso significa? Naquela época, como estava tendo uma corrida muito grande para quem iria de fato construir, né, ser um dos pioneiros na construção de sistemas operacionais para ganhar o mercado, para assim vender as licenças, né, e ó, o objetivo era o lucro, obviamente. Então, em 1961, na Universidade, né, de Massachusetts, né, foi criado desenvolvido esse primeiro sistema operacional e baseado na tecnologia de time sharing, ou seja, esse time share é tempo compartilhado, um sistema operacional com tempo compartilhado. Professor, o que isso significa? O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver porque todos os nossos sistemas operacionais hoje, seja o Windows, seja Linux, seja o teu iOS, seja o teu Android, ele é baseado e fundamentado no time sharing. Ou seja, desde aquela época existia uma tecnologia implementada no sistema operacional que permitia que você, por exemplo, pudesse abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, ou vários usuários ao mesmo tempo conectados no mesmo sistema operacional, no mesmo sistema operacional. Ou seja, o CTSS, usando essa tecnologia de time sharing, foi desenvolvido para quê? Por quê? Existiam os famosos vou até botar aqui, mainframes, ou seja, aqueles servidores de grande porte, já até caiu na CESP, a CESP já até se utilizou aí em concursos de Polícia Federal, por exemplo, essa infraestrutura de mainframes, né, de servidores enormes, onde são parrudos e tem alta capacidade de processamento, alta capacidade de memória, alta capacidade de disco. Então, existiam esses servidores naquela época, onde esses servidores eles deveriam permitir, né, a implementação de sistema operacional dentro dele. Para quê? Para que outros usuários na rede de computadores pudessem se comunicar a ele simultaneamente, executando os aplicativos, os programas desenvolvidos naquela época, certo? Pessoal, mas o que isso tem a ver com a gente? Ó, por exemplo, nesse exato momento, você provavelmente está assistindo essa videoaula, né? E ao mesmo tempo que você está assistindo a minha videoaula, você deve estar com o PDF aberto, deve estar com outro navegador aberto. Né, você pode estar acessando aí o Globo.com, né? Provavelmente você está usando o teu celular, o iOS ou o Android com vários programas em aberto. Ou seja, isso só é permitido porque naquela época foi pensado nesse tipo de tecnologia. Ou seja, esse mainframe, imagina que esse mainframe, esse servidor de grande porte, por exemplo, com alta capacidade de processamento, alta capacidade de memória RAM, por exemplo, alta capacidade de disco, né, de armazenamento, né? Se bem que naquela época não tinha muita capacidade, um hardware muito, né, grande como nós temos hoje, um hardware muito parrudo, não, mas para aquela época, sim, né? Os mainframes, eles eram esses computadores de grande porte, eles eram enormes, ocupavam o tamanho de uma sala e tudo mais, né? Mas imagina esses mesmos servidores sendo conectados na rede, né, por algum equipamento centralizador, e imagina que vários usuários usando as suas estações de trabalho, seus computadores pessoais, computadores residenciais, né, construídos por grandes organizações, por exemplo, a IBM, certo? A própria Compaq, naquela época, era uma empresa muito grande, né? Construindo computadores. E imagina que esses computadores, imagina assim, um usuário conectado nesse computador fazendo acesso simultâneo a esse servidor, usando capacidade de processamento, usando capacidade de memória RAM, usando disco, armazenamento também. Agora imagina, ao mesmo tempo, esse outro usuário tentar se comunicar a esse servidor a ponto de, né, trocar informações entre si de forma simultânea. E imagina esse outro terceiro usuário conectado a esse servidor também se utilizando dos mesmos recursos, certo? E imagina esse outro usuário também conectado a esse outro servidor. Ou seja, naquela época já se tinha em mente a necessidade e a importância de desenvolver um sistema operacional baseado em multitarefa,
baseado em multiusuário, vários usuários se comunicando, né, se conectando ao mesmo sistema operacional. Ou seja, isso só foi possível porque existiu esse CTSS, foi um dos primeiros sistemas operacionais desenvolvidos na época, já com essa tecnologia de time sharing, né, de tempo compartilhado, certo? Agora, na mesma universidade, ó, a gente está aqui ainda no contexto histórico dentro da Universidade de MIT, né? Em 1962, né, vou colocar aqui, surgiu a necessidade de se construir um outro sistema operacional melhor do que o CTSS. Para isso, né, as grandes organizações, principalmente governamentais, viram a importância e viram o benefício, né, que esses sistemas operacionais poderiam trazer para dentro, né, do serviço do governo. E não só do governo, mas para o mundo privado, as organizações privadas também, e para a vida das pessoas. O que o computador pode mudar na vida das pessoas, já se pensava naquela época. Então, uma organização, uma entidade chamada ARPA, né, que é um departamento de pesquisa avançada do departamento, na verdade, é um órgão de pesquisa avançada dentro do Departamento de Defesa americano, dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, beleza? Ou seja, já naquela época, olha isso, olha que interessante, eles investiram 2 milhões, olha que interessante, 2 milhões de dólares por ano para desenvolver o quê? O grande sistema operacional Multics, que deveria ser melhor do que o CTSS. E olha, pasmem, ele além, né, de ser desenvolvido com a tecnologia de timesharing, ele deveria ser desenvolvido naquela época para oferecer o que a gente chama hoje de memória virtual. Não sei se você já ouviu falar, com certeza já deve ter ouvido falar, que é o seguinte: hoje esse contexto, né, esse funcionamento, esse conceito de memória virtual, ele já é implementado no teu celular, ele já é implementado no teu notebook, ele já é implementado no teu computador pessoal aí, que é o recurso de memória virtual, que é o seguinte: imagina que você tem uma memória RAM de 4 gigas de memória RAM. Imagina, você tem um computador de 4 gigas de memória RAM. E você, ao utilizar vários aplicativos, né, cada vez que você executa um aplicativo, ele consome um pouquinho de memória RAM, beleza? Agora imagina que você tem um computador de 4 gigas de memória RAM e você quer rodar um jogo, um Call of Duty, só um exemplo. Você quer rodar aí um Call of Duty, por exemplo. Só que esse Call of Duty, requisito mínimo dele para rodar, imagina que seja de 8 gigas de memória RAM, ou seja, ele exige da tua máquina, né, um requisito mínimo de 8 gigas de memória RAM. Ou seja, tu acha que esse jogo ele vai rodar no seu computador ou não? Você acha que ele vai travar de vez o seu computador ou existe uma tecnologia que permita que você até rode o jogo um pouquinho mais lento, mas ele deixa você rodar? Porque existe uma tecnologia que vai ser permissiva a ponto de reconhecer esses 8 gigas mínimos que o jogo precisa para poder rodar. Como se eu tenho só 4 gigas de memória RAM e o jogo precisa que, para rodar, precisa de ter no mínimo 8 gigas de memória RAM. Ou seja, existe um recurso de paginação, existe um recurso de memória virtual que o sistema operacional vai falar o seguinte: olha, beleza, programa, ou beleza, Call of Duty, jogo, você quer rodar com 8 gigas de memória RAM. Eu não tenho esses 4 gigas de memória RAM, mas eu tenho 4. Perdão, eu não tenho 8 gigas de memória RAM, mas eu tenho 4. Eu posso até te oferecer os 4 gigas de memória RAM, certo? Porém, os outros 4 gigas eu te ofereço, mas não na memória RAM, mas sim no disco, mas sim no HD. Ou seja, eu vou simular para você como se eu estivesse te entregando 8 gigas, mas na verdade não estou te entregando 8 gigas, eu estou te entregando 4 gigas de memória RAM, certo? E os outros 4 gigas que você precisa, ele não está lá na memória RAM, ele está no meu disco. Ou seja, toda essa manobra, né, técnica, né, esse conceito de fazer enganar, né, digamos assim, o programa de que ele está sendo executado dentro de uma memória de 8 gigas, é
a utilização do recurso de memória virtual, ou seja, um programa, ou um jogo, ou um editor de texto, ou um editor de vídeo, qualquer programa de terceiros que exija, né, uma capacidade maior do que a memória RAM para poder rodar, o próprio sistema operacional, se tiver com esse recurso de memória virtual, ele consegue, digamos assim, mostrar para esse aplicativo, mostrar para esse programa que ele tem sim essa quantidade de memória, porém ele não vai disponibilizar dentro da memória RAM, ele vai disponibilizar no HD, entendeu? Então, olha que interessante. Hoje a gente tem isso configurado no Windows, no iOS, né, no Android, em qualquer sistema operacional, facilmente habilitado, facilmente configurável, já é até automático isso, alguns sistemas já vêm até habilitado de forma automática. Se o teu sistema operacional perceber que já está lotando, né, a quantidade de memória, né, já está sendo ocupada a quantidade de memória RAM, ele mesmo já vai transferir a execução dos outros aplicativos para a memória de disco, né, de armazenamento. Claro que isso tem alguns impactos, porque na hierarquia das memórias, a memória RAM está um pouquinho mais acima do que a memória de armazenamento. Por quê? Quanto mais acima na hierarquia, isso a gente vai ver nas próximas aulas, nas futuras aulas, quanto mais acima na hierarquia, mais rápida, né, é a velocidade da memória. E quanto mais embaixo, que é onde se encontram os discos rígidos, né, os HDs, a velocidade ela é menor, certo? Ou seja, a velocidade de leitura, de escrita, de gravação, de modo geral, ela é menor. Ou seja, isso tudo, a utilização da memória virtual torna o computador, né, toda a manobrabilidade, né, a usabilidade um pouco mais lenta. Por quê? O sistema operacional está transitando entre, né, os processos entre uma memória que é rápida, que é a própria memória RAM, tirando esse processo e jogando para dentro da memória de disco. Ou seja, por que eu estou falando isso? Para te mostrar que, assim, olha a necessidade e o detalhamento e a importância que é dada a esse tipo de tecnologia naquela época, coisa que hoje em dia é fácil. Hoje em dia é fácil. Quando você roda um jogo e o jogo não tem, e percebe, quando o programa percebe que você não tem a memória, a quantidade de memória RAM suficiente, o próprio sistema operacional já joga todo esse processo que precisa que o jogo seja inicializado, já joga direto para o disco. Isso tudo é feito de forma automática, mas naquela época não tinha isso. Olha que maneiro, olha como é que quando você avalia e analisa o ponto histórico, né, antes da gente falar do Linux, a gente vê a importância do cunho histórico e da evolução histórica dos sistemas operacionais. Então, se anteriormente o CTSS já tinha preocupação com a utilização da tecnologia time sharing, né, de tempo compartilhado entre processador, memória, disco, entre diversos usuários conectados simultaneamente, no Multits precisaria, além disso, ter a tecnologia de memória virtual, certo? E para isso, olha como é que o governo americano, por meio do seu órgão, né, de pesquisa avançada, do Departamento de Defesa, ele já se preocupou e injetou e investiu 2 milhões, né, de dólares por 8 anos. A cada ano, né, no caso, então, são 16 milhões de dólares foram investidos naquela época para desenvolver o Multits, beleza? Agora, a grande questão é, imagina, olha que interessante, imagina o governo brasileiro hoje chegando para você e fala, olha, eu quero que você monte uma equipe e eu vou entregar 2 milhões, vou depositar 2 milhões de reais na tua conta e você vai se encarregar de construir um sistema operacional. Tu vai procurar pessoas, programador em tudo quanto é lugar para montar uma equipe de qualquer jeito para montar um sistema operacional. Não tem jeito. Então, naquela época, olha a importância do próprio governo, né, do Estado daquela época, dava para ter um retorno, não só financeiro, mas ter um retorno, um benefício, né, de todo o sistema operacional pode oferecer para uma determinada organização. Então, a grande questão é a seguinte, que o Multits, ele não deu muito certo. Mas professor, como assim? Como que não deu muito certo se foram injetados 2 milhões de dólares a cada ano, durante 8 anos? Como que esse sistema operacional não deu certo? Cara, infelizmente,
não atendeu às expectativas, né? O pessoal ficou muito alvoroçado porque esse sistema operacional ia ser desenvolvido com memória virtual, com uma tecnologia de memória virtual, porém não foi muito bem assim. Até assim, foram criadas algumas licenças, né, desse sistema operacional e foram ofertado para algumas empresas, como a Força Aérea Americana, por exemplo. A General Motors também adquiriu essa licença desse sistema operacional, até chegou a ser utilizado comercialmente, mas não bombou, não deu muito certo. Até que, em exatamente 1971, surgiu o que a gente chama de Unix. E você já deve ter ouvido falar, né? Quando você estuda aí sistema operacional Linux, você fala que o sistema operacional Linux ele é baseado no Unix. O sistema operacional X ele é baseado no Unix. Mas, meu Deus, o que é esse Unix? Então, por conta disso, né, do sistema operacional Multics não ter dado muito certo, a equipe, dois elementos importantes, né, dessa equipe que desenvolveu, que teve o objetivo de desenvolver esse sistema operacional Multics, dois caras. Esses caras aqui importantes, ó, eu vou botar aqui. Ken Thompson, Ken Thompson e o Dennis Ritchie. Ou seja, esses dois programadores que são exatamente esses caras aqui, ó. Ken Thompson, Dennis Ritchie. Justamente esses caras, tá? Eles foram os dois programadores que participaram da equipe anterior do Multics, tá? Como o Multics foi um fracasso, né? Apesar de algumas licenças dele ter sido disponibilizada para algumas organizações, ele foi um fracasso, né? Investiu-se muito dinheiro e não deu muito certo, não deu aquele sucesso todo que a gente esperava. Então, esses dois caras construíram um outro sistema operacional. Olha que maneiro. E esse sistema operacional, pasmem, deu certo. Deu certo, os caras conseguiram implementar o sistema de time sharing, né? Você podendo compartilhar o processador, memória, disco para vários usuários ao mesmo tempo. Imagina, utilizando inclusive a memória virtual. Olha que maneiro. Ou seja, sistema operacional perfeito, perfeito. Só que, olha que interessante, até mais ou menos 1976, o que acontece? Aqui você precisa também entender que, apesar, né, da correria, né, do pioneirismo, das organizações, das equipes de programação, desenvolvendo um sistema operacional, de certa forma, parrudo e consistente, né? No início, esse Unix, quando ele foi criado como sendo um sistema operacional de código aberto. Professor, o que isso significa? Imagina o seguinte, você acha que, que a receita do McDonald's, né, do hambúrguer do McDonald's, ele é livre assim? Acho que qualquer pessoa tem acesso ao código-fonte que vai permitir preparar o hambúrguer do McDonald's? Não, obviamente não. Ou seja, o sistema operacional Unix deu certo, perfeito. As primeiras versões, inclusive do Unix, eles foram disponibilizadas, né, com código aberto, ou seja, os dois criadores, Ken Thompson e Dennis Ritchie, quando disponibilizaram esse sistema operacional, ele disponibilizou o sistema operacional com código aberto. Ou seja, todo mundo poderia ver como que o sistema operacional foi construído, a receita do bolo, cara. Agora pensa o seguinte, várias faculdades espalhadas pelo mundo aceitando e adquirindo esse tipo de licença que era gratuita até então. Esse tipo de licença era gratuita e que permitia você executar o sistema operacional, né, modificar e distribuir livremente. Imagina, o código aberto. Cara, a receita está aqui. Está aqui. Você pode pegar essa receita e construir uma outra receita, e depois outra receita, e depois outra receita. Enfim, várias organizações espalhadas pelo mundo, né, e várias faculdades pegaram essas versões do Unix que tinham código aberto e começou a espalhar pelo mundo.
Então, a partir daí, tanto é que algumas organizações começaram, o sucesso foi tão grande, as pessoas começaram a utilizar, e as grandes montadoras de computadores, as grandes empresas que construíram, né, que construíam o hardware em si, os computadores da IBM, da Compaq, da HP, por exemplo, a própria Microsoft, começaram a construir computadores compatíveis com o Unix. Ou seja, cara, aqui foi digamos, eu posso dizer que foi um divisor de águas. Aqui, imagina, é exatamente isso. Não se assusta, porque aqui foi um divisor de águas, porque aqui começou a dar certo. Aqui foi, ó, sucesso. Sucesso de vendas, cara. Porque as grandes montadoras, as grandes construtoras começaram a vender os seus computadores com algumas versões de sistemas operacionais. Uma delas era a Solaris da empresa que a gente chama a Sun, e hoje, na verdade, é Oracle, certo? Além disso, nós temos a Sun OS, foi desenvolvido esse sistema operacional Sun OS também da Sun, ou seja, que hoje essa empresa, né, foi fundida com a Oracle, fundida não, ela foi vendida, né, a própria Oracle, beleza? Nós tínhamos a versão, né, do Unix chamada AIX, né, que é da própria IBM, beleza? Nós tínhamos também o famoso OS/2 da própria IBM também. Olha que maneiro. Nós tínhamos a True 64 Unix. Olha que maneiro. Da empresa Compaq na época, e hoje foi fundida, né, com a HP, hoje em dia. Beleza? E assim vai, o Xenix. Não sei se vocês lembram, a própria Microsoft, cara, olha ela aqui, ó. A própria Microsoft desenvolveu o seu próprio Microsoft desenvolveu a sua própria versão do Unix chamada Xenix. Ou seja, só que, claro, ela não desenvolveu sozinha. Desenvolveu a Microsoft mais a empresa SCO, certo? E teve uma outra versão também, Open Server, que a SCO sozinha desenvolveu. Agora, imagina, foi um sucesso, era de código aberto, beleza? As primeiras versões do Unix, e as empresas, né, começaram a construir seu próprio sistema operacional baseado no Unix. Ou seja, a partir do momento que uma empresa que quer ganhar dinheiro desenvolve um sistema operacional baseado num sistema operacional de código aberto, que era o Unix, inicialmente, claro, começaram a desenvolver o seu próprio sistema operacional e começam a vender e começam a lucrar, opa, achamos a receita do bolo. Para que eu vou manter código aberto? Nada disso, vamos manter código fechado. Ou seja, essas versões aqui, ó, vou pegar aqui, ó, essas versões aqui, ó, de sistema operacional baseado no Unix, né? Essas aqui, vou fazer questão de separar. Ó, elas começaram, ó, vou botar aqui, começaram a ser de código fechado. Por que código fechado? Cara, não vamos distribuir a receita do bolo para todo mundo, não. Tem que pagar licença. Se quiser descobrir alguma coisa, vai ter que pagar licença. Mas não era bem assim. Na verdade, eles construíram esses sistemas operacionais, né? E para você executar, para você usar, tinha que pagar a licença. Perfeito? Ou seja, a partir de 1976, né, durante esses 5 anos aí, né, o Unix até era aqui, ó, código aberto, certo? Só que a partir de 1976, o Unix já não mais era, né, código aberto, né? Nem todo mundo podia, né, e principalmente as faculdades. Isso foi um tiro no pé até das faculdades. Por quê? O que acontecia?
as grades, imagina, você entra hoje na faculdade de informática, um sistema da informação, ciência da computação, por exemplo, ali você vai ter uma grade específica com a matéria de sistemas operacionais. Quando você estuda sistema operacional, você vai estudar tudo a fundo do sistema operacional. E naquela época, as faculdades elas tinham essa grade curricular dos sistemas operacionais, com a grade curricular chamada Sistema Operacional, onde eles estudavam tudo, detalhadamente, porque o sistema operacional hoje ele é composto do quê? Ele, na verdade, ele sempre foi assim. Né? Primeiro, você tem a camada de hardware, certo? Logo acima, você tem a camada de kernel, que é o núcleo do sistema operacional, beleza? E você tem a outra, que é o que a gente chama hoje de espaço do kernel, beleza? Então, você aqui embaixo, na camada mais inferior, você tem o hardware, né? Que é o processador, né? A placa-mãe, né? Memória RAM, certo? E logo em cima a gente tem o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ou que a gente chama de espaço do kernel. E logo acima, que também ainda é o sistema operacional, a gente tem o espaço do usuário, que é ali onde a gente tem os aplicativos, os programas que o usuário, é a camada mais próxima do usuário, digamos, né? É a camada mais próxima do usuário, que o usuário vai manipular, o usuário vai clicar, ou pode ter a manipulação do sistema operacional via interface de modo texto ou via interface gráfica, certo? Então, essas grades dos sistemas operacionais nas faculdades eram estudadas baseadas no Unix. Ou seja, eles estudavam o Unix. Só que a partir de 1976, as faculdades foram proibidas, as organizações foram proibidas de se utilizar desses códigos-fontes que antes era aberto e agora passou a ser fechado. Beleza? Ou seja, isso infelizmente acabou muitas faculdades fechando, né, a grade curricular de sistema operacional, né, ou até eles até mantiveram, né, a grade do sistema operacional, mas assim, um estudo muito superficial, porque muita coisa só dá para entender se for posto em prática, beleza? É igual andar de skate. Cara, para você andar de skate, não adianta você só ficar na teoria. Infelizmente, tu vai ter que botar a mão na massa, vai ter que subir no skate, vai ter que tentar fazer aquelas manobras, se equilibrar. É a mesma coisa com o sistema operacional quando você quer aprender, beleza? Então, a partir de 1976, todo o Unix, toda a versão de Unix passou a ser de código fechado, beleza? Foi aí que, então, né, em 1984, surgiu um sistema operacional chamado GNU, ou seja, GNU Not Unix, ou seja, GNU não é Unix, ou seja, surgiu um sistema operacional parecido com o Unix, mas não era Unix, onde ele tinha uma outra filosofia. Esse sistema operacional ele foi criado com a seguinte finalidade, de ser código aberto. Já que o Unix fez sucesso, que a maioria das pessoas compravam naquela época, a maioria das organizações compravam, inclusive o governo, né, de diversos estados compravam, adquiriram as licenças, né, do Unix. A maioria, inclusive, dos aplicativos eram compatíveis com o sistema operacional Unix. Naquela época, em 1984, surgiu o GNU, né, por um cara chamado, vou colocar aqui, Richard Stallman. Ou seja, esse cara aqui revolucionou, digamos, filosoficamente e na prática também. Por quê? Ele ficou revoltado com esse negócio de ser o sistema operacional ser de código fechado. Cara, primeiro, ele partiu da filosofia do seguinte: todo usuário ele precisa ser livre. Ele tem que ter as 4 liberdades, que é de executar, né? De modificar, certo? De distribuir um determinado sistema. Ele precisa saber o que está escrito, né, por dentro do código-fonte para ele poder usufruir daquele benefício. Perfeito? Ou seja, ele precisa executar, ele precisa estudar o software, ele precisa modificar e ele precisa distribuir se ele quiser. Ou seja,
esse cara, Richard Stallman, ele revolucionou a filosofia daquela época onde a maioria das organizações estavam preocupadas em desenvolver um sistema operacional com código fechado para ir atrás apenas de lucro, enquanto ele estava pensando de montar uma comunidade que poderia trazer benefício, criar sistemas operacionais que poderiam trazer benefícios à sociedade, e, cara, a custo zero. Porque a pessoa pode ter as 4 liberdades ao seu favor, de quê? De executar, de estudar, de modificar e de distribuir. Essa é a questão. Ou seja, esse cara aqui, ele criou um outro divisor de águas e criou a Fundação Software Livre, certo? A FSF. Ou seja, ele criou essa fundação para justamente poder se utilizar das 4 liberdades defendidas pelo que a gente chama de software livre, que é o que a gente vai estudar no próximo bloco. Perfeito? Ou seja, essas 4 liberdades eram defendidas por ele já desde aquela época, certo? Para fazer com que os sistemas operacionais fossem disponibilizados com código aberto. Ou seja, você tem que ter as 4 liberdades de executar, de estudar esse sistema operacional, o código-fonte dele, a receita do bolo, tem que estudar. Se você quiser modificar e se você quiser distribuir também. Beleza? Então, ele criou essa fundação, né, com esse intuito. E começou essa fundação a receber, a arrecadar dinheiro, né, para justamente manter essa comunidade ativa. Inclusive, hoje, se você entrar aí no site, botar assim no Google, Fundação Software Livre, né, ou GNU, você vai ver que essa comunidade está ativa até os dias de hoje, entendeu? Então, foi a partir daí, né, que começou, de certa forma, a criar uma mentalidade de liberdade na criação de sistemas operacionais e, de certa forma, confrontar com o conceito de código proprietário, de código fechado, entendeu? Então, logo em seguida, né, apesar, né, de ter já esse sistema operacional, GNU, que era inclusive compatível com a maioria, olha que maneiro, o cara conseguiu criar um sistema operacional sendo compatível com a maioria dos programas criados naquela época. Cara, isso bate de frente totalmente com as grandes empresas que desenvolvem software proprietário, certo? E cobram uma licença absurda. Ou seja, começou aí uma grande disputa na era tecnológica entre software proprietário e software livre. Beleza? Esse cara começou a revolucionar esse mercado. Tanto é que, revoltado também, digamos assim, entre aspas, foi criado um sistema operacional chamado Minix. Cara, esse aqui foi um sistema operacional criado em 1986 com a única finalidade de ser utilizada em ambiente acadêmico. Por quê? Lembra que o Unix que também era utilizado em ambiente acadêmico, na era em que ele era de código aberto? Lembra? Então, quando ele era de código aberto, as versões do Unix elas foram distribuídas nas faculdades. Quando chegou em 1976, passou a ser código fechado. Então, teve um cara que era professor de uma das universidades, né, chamado, você já deve provavelmente ter ouvido falar, que é o tal do Andrew. Cara, esse cara é fenomenal. Tannenbaum. Vou botar o nome dele aqui certinho. Cara, esse cara revolucionou. Por quê? Ele, assim como Richard Stallman, também ficou assim, surpreso. Cara, e agora? Nas faculdades, a gente não tem um sistema operacional de código aberto a ponto da gente estudar, propriamente dito, o funcionamento. Esse cara era professor. Era, não, e é. Né? O Andrew Tannenbaum, ele é ainda o professor das faculdades,
principalmente na matéria de sistemas operacionais. Inclusive, ele tem um livro dele que ele explica como é que funciona o sistema operacional. Olha esse cara é inteligentíssimo. Então, assim, ele naquela época, em 1986, mediante o contexto histórico em que se tratava de um Unix, né, que era estudado nas faculdades, nas grades de sistemas operacionais, passou a ser código fechado, então as faculdades não poderiam mais estudá-lo. Ele decidiu criar, eu vou criar então um mini Unix, ou seja, esse Minix, ele nada mais é do que um mini Unix. Olha que interessante. Um mini Unix, onde ele criou um sistema operacional, né, mínimo possível, baseado no Unix, a ponto de fazer com que novos programadores fossem formados, entendesse propriamente dito de um sistema operacional a nível mais interno, a nível mais do kernel, a nível do sistema operacional em si. Perfeito? Foi aí que surgiu o Linus Torvald, que era um dos alunos também de uma faculdade, estudando sistema operacional, decidiu criar um sistema operacional baseado no Minix. Ou seja, por consequência, o Minix ele era baseado no Unix. Então, por isso que a gente fala que o Linux, hoje, ele é um sistema operacional baseado no Unix. Na verdade, ele é baseado no Minix. Só que o Minix, ele também é baseado no Unix. Ou seja, olha que interessante. Na verdade, o sistema operacional pai de todas as outras distribuições, seja qual for, é, querendo ou não, o Unix, certo? Ou seja, aqui então em 1991, olha que maneiro, surgiu o que a gente chama de Linux, que na verdade, ele era um kernel. Ou seja, olha, e por isso, no próximo bloco, eu vou tirar essa dúvida de vocês. Professor, mas ele não é um kernel? Mas o kernel também não é um sistema operacional? Então, o kernel é parte de um sistema operacional, beleza? A gente vai entrar em detalhes no próximo bloco e você vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Então, assim, em 1991, esse tal de Linus Torvald decidiu construir, né, um sistema operacional baseado no Minix. E que, assim, não basta apenas naquela época você desenvolver um sistema operacional. Muito pelo contrário, você tem que desenvolver o sistema operacional e ele tem que ser compatível com todos os programas baseados em Unix. Por quê? Cara, pensa bem, o sistema operacional Unix, ele era o sistema operacional mais difundido, mais utilizado naquele mundo, naquela época. Entendeu? Então, assim, se você quisesse construir um sistema operacional teu, você deveria construir um sistema operacional compatível com os aplicativos Unix. Foi o que, por exemplo, o próprio Richard Stallman fez quando criou o seu GNU. Quando ele criou o sistema operacional GNU de código aberto, ele pensou, a primeira coisa que ele pensou, tá, não basta eu apenas construir um sistema operacional de código aberto. Esse sistema operacional, para ser compatível com o Unix, eu preciso testar, pegar os programas que rodam em cima da plataforma Unix e pegar esses programas e jogar dentro da minha plataforma GNU. Perfeito? Só que esse GNU, olha que interessante, vou até colocar aqui numa outra janela, só para a gente ter uma ideia. O que acontece? Esse GNU, só para vocês terem uma ideia, como é que era a arquitetura dele em si. Só para vocês entenderem o ponto de partida quando eu digo que o Linux, ele na verdade ele é um kernel. Por quê? O GNU, ele era um sistema operacional, e esse sistema operacional era compatível com a maioria dos aplicativos Unix, certo? Então, a arquitetura, como é que funciona? Primeiro, a gente tem o hardware, certo? A primeira camada, e a gente tem o kernel, que é o núcleo do sistema. Então, aqui eu vou chamar de espaço do kernel. Beleza? Vou botar aqui de forma detalhada para você. Cara, é muito fácil. É só você dividir as coisas, desenhar e isso tudo começa a ficar mais fácil. Então, assim, o sistema operacional, ele é composto do kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, e ele é composto também da área do
usuário. Vou até botar aqui, espaço do usuário. Beleza? Então, aqui, na verdade, vou dividir. Aqui no espaço do usuário eu tenho os aplicativos. Ó, imagina aqui, seja a construção aqui dos aplicativos, diversos aplicativos, de editores de texto, de impressões, enfim, aplicativos que eram utilizados naquela época. Beleza? O sistema operacional, deixa eu até botar de outra cor aqui. O sistema operacional ele é composto do espaço do usuário e também do espaço do kernel. Perfeito? Então, o GNU era tudo isso aqui. Juntando os aplicativos, o espaço do usuário aqui, propriamente dito, e o espaço do núcleo do kernel. Aqui, ó. Núcleo do sistema operacional. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o Linux em si? Por quê? O GNU, quando ele foi concebido naquela época, lá em 1984, por Richard Stallman, aqui, ó, tá tratando desse cara aqui, beleza? Ele desenvolveu o sistema operacional compatível com os aplicativos compatíveis, com o Unix, a maioria dos aplicativos desenvolvidos para o Unix, e o sistema operacional e o espaço do kernel, que é o kernel propriamente dito, que é visto como um processo único, beleza? Era o famoso RURD. Esse cara aqui era o kernel naquela época. Só que, imagina o seguinte, cara. Imagina que você tem um carro, imagina que é o teu carro aí, certo? Imagina você ter uma Ferrari. Você tem a carcaça, o chassi da Ferrari, mas o teu motor é um motor de Fusca. Ou seja, naquela época foi desenvolvido o GNU, o sistema operacional como um todo, Só que ele tinha um kernel, um núcleo muito ruim, muito mal preparado, muito mal desenvolvido, muito mal desempenhado, ou seja, era o que atrasava um pouco o projeto e o desempenho do sistema operacional GNU. Foi aí que o Linux entrou em ação. Olha que maneiro. Lá em 1991, foi criado o que a gente chama de kernel Linux. Quando a gente fala, então, do Linux, ele, na verdade, ele é o kernel propriamente dito. Então, esse cara aqui, quando foi lançado ao mercado, quando o Linus Torvalds falou, olha, eu criei um sistema operacional, um kernel chamado Linux. E esse kernel, cara, funcionou tão bem, mas tão bem. Inclusive, esse kernel funciona junto e compativelmente um altíssimo desempenho com os programas Unix. Ou seja, é a partir de 1991 que surge, e que é, de certa forma, difundido o Linux junto com o projeto GNU. Ou seja, o Linus Torvalds pegou um projeto muito bem preparado, muito bem desempenhado, porque era um sistema operacional que oferecia a compatibilidade com a maioria dos aplicativos Unix na época, certo? E pegou o kernel Linux e substituiu no kernel RURD, que funcionava muito mal. Ou seja, é daí que vem o GNU/Linux. Ou seja, quando a gente ouve falar em GNU/Linux, é a junção do sistema operacional GNU, preparado e desenvolvido lá por Richard Stallman, juntamente com o kernel muito bem desenvolvido, muito bem preparado, muito bem desempenhado para ser uma peça fundamentalmente importante e encaixada nesse projeto em si. Então, quando a gente fala, a gente jamais pode falar, vou estudar noções de sistemas operacionais Linux. Não, peraí, cara. O Linux é um kernel, certo? O nome do sistema operacional, a gente tem que dar a devida importância. A devida importância para os autores. Primeiro, quando eu falo que o sistema operacional é GNU/Linux, eu estou dando a devida importância para o Richard Stallman, que resolveu o problema naquela época, e o Linux, que resolveu um outro problema também, que era a questão de um kernel bem mais desempenhado do que o RURD, que era utilizado no projeto GNU. Beleza?
Então, galera, essa é a visão geral. Isso que é importante vocês terem ideia, o cunho histórico, porque isso vai demonstrar, tem algumas questões que vai falar que o Linux ou os sistemas Unix, eles são baseados apenas em servidores, ou apenas em computadores de grande porte, ou apenas para computadores de usuário. Não. Olha, ao longo da história, a gente pôde ver que o Unix ele sempre foi desenvolvido para também atender à expectativa, né, dos mainframes, dos computadores de grande porte e dos computadores pessoais, residenciais, desenvolvidos com o objetivo de vender as licenças para algumas organizações. Né? Por exemplo, a tua organização hoje que você trabalha provavelmente usa um Windows. Né? É só ver, o celular que você usa, provavelmente você está utilizando um sistema operacional baseado em algum dessas versões aqui. Professor, como assim? Ó, se você usa o Android, ele é baseado no sistema operacional Linux. Ou seja, o teu Android, ele nada mais é do que uma distribuição Linux. Ah, mas o meu celular é iOS. Cara, a iOS, você só está usando hoje o iPhone porque o iPhone é baseado no Unix. Olha que maneiro. iOS, macOS, ele, de alguma forma, mas ele foi desenvolvido no Next Step. Tá, mas esse Next Step foi desenvolvido por quem? Por uma versão Unix. Olha que maneiro, tudo vem do Unix, cara. Tudo vem do Unix. Ou seja, cara, foi por conta do processo histórico, né, por meio desses dois programadores importantes, que o Unix foi desenvolvido e que gerou diversos filhos. Gerou o BSD, Berkeley Software Distribution, né? E tem também, ó, ele desenvolveu o Sun OS, olha, que a gente já tinha falado, o próprio Solaris também, o próprio Next Step, e por consequência gerou o macOS, e que o iOS também é uma versão com frutos do pai, né? Se eu olhar para a árvore genealógica, você vai ver que o iOS ele partiu, tem a origem, as suas origens lá no Unix. Ou seja, essa é o cunho, a evolução histórica que é importante você ter em mente, tá bom? Para não cair em alguma pegadinha em relação ao contexto histórico. Cai muito em prova? Não, não cai. Mas, se você tiver esse teu caderno aqui, de um ponto de vista mais amplo, só para dar aquela passada, porque vai que cai alguma questão falando, né, algo específico, de, por exemplo, quem foi que criou o Minix, quem foi que criou o Linux, quem foi que criou o GNU, né? Algum contexto histórico falando que os sistemas operacionais baseados em Unix tinham uma preocupação em desenvolver a tecnologia time sharing. Caraca, nunca ouviu falar em time sharing. Tá aqui um vídeo, pelo menos se preocupando, já que o projeto da série Tudo sobre Linux, cara, a gente vai estudar tudo, os pontos detalhados, e a gente precisa disso, já que você é um estudante, né, de, de concurso público a nível profissional, não adianta. Acabou essa era que a gente tem que estudar só os pontos específicos, dos pontos que já caíram nas outras provas. Não, cara. Às vezes o examinador ele pode chegar aqui e falar, vou cobrar, sei lá, o AX. O AX da IBM com um sistema operacional baseado em Unix. Caraca, já pegou. Tu já ficou na onça. Por quê? Porque, primeiro, o que é Unix? Que sistema operacional é esse? E outra, o que é Unix? O Unix é aquele sistema operacional baseado lá em 1971, desenvolvido por Ken Thompson, Dennis Ritchie, né? Desenvolvido primariamente em código aberto, né? E que a partir daí foram desenvolvidos outros sistemas operacionais. Então, se você quiser ter uma árvore genealógica aí, digamos assim, inicial, né? Dos sistemas operacionais, é bom você dar uma olhada nessa figura aqui, beleza? Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui, para a gente poder seguir para o próximo bloco, beleza? Bom, fiquem com Deus, até a próxima aí. Calma aí, só dá uma pausa aqui. Valeu, um abraço.